Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e eu desejo que todos vocês estejam bem e com saúde. Nessa aula nós aprenderemos sobre dízima periódica. Veremos a diferença de dízima periódica simples e dízima periódica composta. Então vamos lá. Dízima periódica simples. Ela nos diz que o nosso período tem que vir logo após a vírgula. O nosso período é aquele número que se repete. Então vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Nós temos 0,888 reticências. O 8 está logo após a vírgula, então isso daqui é uma dízima periódica simples. Podemos escrever como 0,8 e colocar um risquinho em cima do 8, para mostrar que quem se repete é o 8. No nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte: 0,46, 46, 46 e etc. Quem é o nosso período aqui? Nosso período é o número 46, porque o 46 é o número que está se repetindo. É uma dízima periódica simples porque o nosso período, ou seja, o número que está nos repetindo aqui, veio logo após a vírgula. E como nós podemos escrever isso aqui? Podemos escrever como 0,46 e o risquinho em cima do 4 e do 6, para mostrar que o 4 e o 6 quem vai se repetir. No nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte: 2,54, 54, 54 e etc. O nosso período é o 54, porque é o número que se repete. E por que ele é uma dízima periódica simples? Porque o nosso período, ou seja, o número que está se repetindo, veio logo após a vírgula. E como nós podemos escrever isso daqui? Da mesma forma como nós escrevemos os exemplos anteriores. Vamos colocar o 2,54 e o risquinho em cima do 5 e do 4, para mostrar que quem se repete é o 54. Agora eu vou mostrar para vocês como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Fração geratriz é composto por dízimas periódicas. E para nós transformarmos essa dízima periódica em uma fração geratriz, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa expressão e igualar igual a x. Então, nós vamos ficar com x é igual a 0,8888. E o que nós temos que fazer aqui é o seguinte: nós temos que encontrar uma nova equação equivalente a essa, onde os nossos períodos sejam iguais, ou seja, o número após a nossa vírgula tem que ser iguais. Então, para isso, nós iremos multiplicar aqui por 10. Então, nós vamos ficar assim: 10x vai ser igual. Multiplicar algum número por 10, basta nós andarmos a vírgula uma casinha. Então, nós vamos ficar, a nossa vírgula vai andar, então a vírgula vai vir aqui. Então, nós vamos ficar com 8,888 reticências. Percebemos que nós encontramos uma nova equação, que foi essa, equivalente a esta, onde os nossos períodos são iguais. Por que nossos períodos? Porque a nossa vírgula nessa equação estava aqui. E antes da vírgula, percebem que os nossos períodos são todos iguais, 888 e 888. Nós vamos subtrair as equações, então nós vamos ficar com 10x menos x, então 10x menos x, que vai ser igual a 8,888 reticências, então 8,888 menos a nossa equação de cima. Então, vai ficar 0,888. 10x menos x, 9x. Esse se cancela com esse. E 8 menos 0, 8. Então, o nosso x vai ficar igual a 8 dividido para 9. Essa é a nossa fração geratriz. E como eu sei se essa conta está certa? Basta dividir esses dois números, que se dar esse resultado, a sua conta está correta. 2,54, 54, 54 e etc. Quem é o nosso período aqui? É o 54, porque é o número que está se repetindo. Nós temos que encontrar uma nova equação equivalente a esta, onde os nossos períodos sejam iguais. Então, para isso, nós iremos igualar esta equação igual a x. Então, vamos lá. Então, nós vamos ficar com x é igual. E agora, nós iremos multiplicar por 10. Então, nós vamos ficar com
10x vai ser igual a 2, 5, vírgula. Nós encontramos aqui uma nova equação, mas essa equação é equivalente a essa? Não, porque os nossos períodos não são iguais. Para eles ficarem iguais, vocês podem perceber que após a vírgula nós temos 54, 54 e 54. E aqui, após a vírgula, nós temos 45, 45, 45. Ou seja, os nossos períodos não são iguais. Para nós tornarmos este período igual a este, nós temos que multiplicar por 10. 10 vezes 10, 100x, vai ser igual. Multiplicar aqui por 10, basta nós andarmos a vírgula uma casa. 254, 54, 54, 54. Nós temos uma nova equação equivalente a esta. Porque os nossos períodos são iguais. Olha, depois da vírgula aqui teve 54, 54, 54. E aqui, após a vírgula, nós também temos 54, 54 e 54. Então, nós iremos fazer a subtração de uma equação menos a outra. Então, vamos lá. Então, nós vamos ficar com 100x menos x, que vai ser igual a 254 menos 2,54. 100x menos x, 99x. Esse se cancela com esse. E agora nós temos 254 menos 2, 252. Agora nós vamos ficar com x é igual a 252 dividido para 99. Nós podemos simplificar por quem? Por 9. 252 dividido para 9 nos resulta em 28. E 99 por 9 nos resulta em 11. Aqui nós percebemos que é uma fração irredutível, ou seja, nós não conseguimos simplificar mais. Porque o 11 é um número primo, ou seja, só dá para ser simplificado por ele mesmo. A dízima periódica composta, ela vai compor uma parte não periódica, ou seja, uma parte que não vai se repetir, e depois ela vai ter uma parte periódica, ou seja, uma parte que se repete. Vamos entender melhor com os exemplos. 0,84444 e reticências. O 8 é um número que não se repete, porque só apareceu uma vez. E logo depois nós temos o 4444, ou seja, a dízima periódica composta, ela vai conter uma parte não periódica, ou seja, que foi o 8, e logo após ela vai ter uma parte periódica, ou seja, uma parte que vai se repetir, que vai ser o 4. Podemos escrever como 0,84, com um risquinho em cima do 4, para mostrar que apenas o 4 irá se repetir. No nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte: 4,5, 71, 71, 71. Aqui, quem é a nossa parte não periódica, ou seja, um número que não se repete? É o 5, porque ele apareceu apenas uma única vez. E quem é a nossa parte periódica? É o 71, porque ele é a parte que está se repetindo. E como que nós vamos escrever essa expressão? Nós vamos escrever como 4,5 e 71, ou seja, 571, com um risquinho apenas no 71, para mostrar que é apenas o 71 que está se repetindo. O nosso próximo exemplo nós temos o seguinte: 0,7888 reticências. Aqui a nossa parte não periódica, ou seja, o número que não se repete, é o 7. E a nossa parte periódica, ou seja, o número que se repete, é o 8. E nós podemos escrever essa expressão da forma 0,78 com um risquinho em cima apenas do 8. O próximo e último exemplo nos diz o seguinte: 3,48333 reticências. Aqui a nossa parte não periódica é o 48. E a nossa parte periódica é o 3, porque ele está se repetindo. E nós podemos escrever essa expressão da forma 3,483, com um risquinho em cima apenas o 3, para simbolizar que apenas o 3 vai se repetir. Agora, nós iremos transformar a nossa dízima periódica em uma fração geratriz.
nós temos o seguinte exemplo, 0,8222 e etc. Nós vamos igualar essa equação igual a x. E nós vamos multiplicar essa equação por 10. Então, nós teremos 10x vai ser igual a 8,222. Aqui nós percebemos que nós encontramos uma equação e agora nós vamos ter que encontrar uma nova equação equivalente a esta, onde os nossos períodos sejam iguais. Vamos multiplicar novamente esta equação por 10. Então, 10 vezes 10, 100x vai ser igual. E multiplicar essa equação por 10, basta nós andarmos a vírgula uma casinha. Então, nós vamos ficar com 82,222. Agora, nós percebemos que a nossa nova equação é equivalente a esta, porque os nossos períodos, ou seja, o número que vem após a vírgula, olha, eles são iguais. Então, basta nós fazermos a subtração dessas duas equações. Então, nós vamos ficar com 100x menos 10x, que vai ser igual a 82 menos 8,222. Essa parte se cancela com essa. 100x menos 10x é igual a 90x. E 82 menos 8, 74. Agora, o 90 está multiplicando, ele passa do outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar com x igual a 74 dividido para 90. Essa fração, nós conseguimos reduzir ela por quê? Por 2, porque ambos dá para ser simplificado. Então, 74 dividido para 2 é igual a 37. E 90 dividido para 2 é igual a 45. Se você dividir 37 por 45, ele vai nos resultar em 0,82222 e etc. Letra B, 0,5, 21, 21, 21 e etc. Quem aqui é a nossa parte não periódica, ou seja, que não se repete? 5. E quem é a nossa parte periódica, ou seja, que se repete? É o 21. X é igual a 0,5, 21, 21 e 21. Agora, nós vamos multiplicar essa equação por 10. Então, nós vamos ficar com 10x vai ser igual. Multiplicar essa equação por 10, basta nós andarmos a vírgula uma casinha. Então, nós vamos ficar com 5,21, 21, 21. Nessa nova equação que nós encontramos, o nosso período aparece logo após a vírgula. Então, nós teremos que encontrar uma nova equação equivalente a esta, onde os nossos períodos sejam iguais. Então, para isso, nós iremos multiplicar essa equação por 10. Então, nós vamos ficar com 10 vezes 10, 100x vai ser igual. E multiplicar essa equação por 10, basta nós andarmos a vírgula uma casinha. 52, 12, 12, 12. Nessa equação que nós encontramos, ela é equivalente a esta? Se nós observarmos, depois da vírgula, os nossos períodos não são iguais. Por quê? Nessa equação de cima, os nossos períodos é composto por 21, 21, 21. E nessa equação aqui que nós encontramos, o nosso período é composto por 12, 12, 12. Para nós tornarmos essa equação equivalente a esta, nós temos que multiplicar ela por 10. Então, nós vamos ficar assim, ó, 10 vezes 100, 1000x vai ser igual. E multiplicar essa equação novamente por 10, basta nós andarmos a vírgula mais uma casa. Então, nós vamos ficar com 521, 21, 21 e 21. Agora sim, nós percebemos que essa nova equação que nós encontramos é equivalente a essa equação. Então, nós iremos fazer o quê? A subtração desta equação com esta. 1000x menos 10x vai ser igual a 521,21 menos 5,21, 21. 1000x menos 10x, 990x. Essa parte se cancela com essa.
E 521 menos 5 é igual a 516. Então, 516. Agora, esse 990 está multiplicando, ele passa do outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar com x vai ser igual a 516 dividido para 990. E nós percebemos que 516 e 990 dá para ser simplificado por 2. Então, nós vamos dividir esses dois números por 2. E 516 dividido para 2 nos resulta em 258. E 990 dividido para 2, 495. Essa é a nossa fração geratriz. Pessoal, então a nossa aula foi essa. Uma aula para ensinar vocês sobre dízimas periódicas simples e compostas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele mega joinha. E se você ficou com dúvida ou você não conseguiu entender alguma passagem, deixe aqui nos comentários, pois será um prazer enorme tirar todas as dúvidas de vocês. Deus abençoe por vocês terem nos assistido, se cuidem e nós aguardamos vocês para a nossa próxima aula.